Estamos iniciando nosso primeiro vídeo sobre doutrinação de espíritos no Centro Espírita, né? Nós vamos fazer essa primeira aula, esse seria um vídeo aula, que nós vamos passar aí todo o conhecimento que nós temos sobre doutrinação e também o que a gente leu, estudou e tem de experiência na questão da doutrinação, que nós sabemos que tem pouca literatura sobre isso. Tem aí umas três e o resto a gente tem que catar em outros livros, né? André Luiz, na Codificação, Kardec, e nós vamos tratar aí a doutrinação no Centro Espírita, né? Então nós vamos falar, essa primeira aula seria uma explanação sobre as questões quando começou a doutrinação, porque doutrinação é uma coisa nova. As igrejas fazem aí uma expulsão de espírito, né? Exorção, o cinema também trabalhou bastante esse tema, mas sabemos que além do o exorcismo, ele expulsa o espírito. Na igreja evangélica também agora eles expulsam o espírito e usam aquela... Olha, a informação que a gente tem é o seguinte, que eles usam os médiuns, as médiuns, né? Que chamam de mãe de encosto. Algumas igrejas, não sei se todas usam esse termo, parece que é um termo aí que é usado no meio, e então a gente vê na televisão que eles chamam de mãe de encosto, que é um médium que recebe o espírito. A turma costuma dizer que é um médium que deixou de ser médium, ou seja, não é que ele deixou de ser médium, ele deixou de ser espírita e virou evangélico. E a igreja quer essas pessoas porque ela tem o conhecimento de como dar passagem para os espíritos, e tudo lá eles chamam de demônio. Todo espírito que chega lá é demônio. Então, eu queria explicar sobre essa questão do demônio e espírito. É diferente, não é o mesmo. Espírito, demônio, alma, deuses, é a mesma figura. É a mesma coisa. É que resolveu-se por alguns interesses da igreja, acredito eu, né? Não tenho essa certeza toda, e não vamos nem entrar nesse detalhe, quem pôs o apelido, quem não pôs, decidiram colocar da seguinte maneira: demônios são aqueles... eles pensam que demônio é uma entidade, o demônio, o capeta, o chifrudo, eles têm um monte de nome aí que pejorativo. Então, decidiu-se que todos aqueles que se dedicam à prática do mal, depois que desencarnam, é demônio. Enquanto estão encarnados, não são chamados de demônio, mas depois que desencarnam, são demônios. E nesses lugares aí, eles não têm muita distinção de que tipo de demônio é, que escala ele está, se tudo é demônio. Se às vezes nós pegamos uma doutrinação dos evangélicos, falou que ele foi na igreja dele, que ele frequentava, e acabou se envolvendo num médium lá e chamou ele de demônio. Ele ficou todo... É o mesmo que ele fazia, né? Ele fazia isso com os outros. Então, fizeram isso com ele e ele ficou chateado, que ele era um espírito, ele desencarnou, só que ele fez algumas coisas erradas e estava por aí perdido, não tinha sido recebido orientação ainda. Então ele foi no Centro Espírita, queria saber por que estava acontecendo aquilo. Bom, depois a gente conta isso aí mais, não é a hora para essas situações, depois a gente conta isso daí com mais clareza, se for o caso, né? Se for necessário, se alguém pedir aí, também vocês podem no canal aí fazer as perguntas que a gente vai tentar responder. Aquelas que nós soubermos, nós respondemos, aquelas que nós não soubermos, nós também respondemos dizendo que não sei, né? Seria o mais honesto possível. E também, se você puder aí, gostou, pode dar um ok aí, um gostou, né? Um gostei ou não gostei, que de qualquer maneira está correto. E também nós estamos aí, esse é o primeiro, e vamos fazer os outros. Então nós vamos lançar mais vídeos, esse é o primeiro, sobre doutrinação. Vamos falar um pouco sobre médios, sobre doutrinação, que é a conversa do doutrinador com o espírito que está envolvendo o médium. Então nós trataremos desses assuntos, vamos tratando em vários vídeos, e vamos tratando um pouco de cada situação. Conforme a gente vai mexendo na situação, nós vamos, conforme nós vamos
tratando do assunto, nós vamos explicando aí. Então, a mediunidade no centro espírita é usado onde tem doutrinação. Por exemplo, no nosso centro espírita nós temos 5 médios que trabalham sentado na mesa, tem 2 que ajudam, que fica fora. Nós usamos a mesa, que é mais confortável para a gente trabalhar. Então, é só por esse motivo. E sentamos nas cadeiras próximos à mesa, né? Que fica mais confortável. A gente coloca as águas, onde tem o evangelho, fica o evangelho em cima da mesa e a gente tem caneta, é um pouquinho de coisa ali que a gente usa. E então fica mais confortável. Como a gente fica 2 horas trabalhando e às vezes tem pessoas de mais idade, eu, por exemplo, tenho 68, então a gente às vezes trabalhou o dia inteiro e é melhor ficar sentado, que é mais confortável, né? Então é por esse motivo. Não temos nada com isso também, conta quem usa, quem não usa a mesa, isso é só uma questão particular de cada um. Então nosso trabalho é bem simples, não temos nada, só fazemos o evangelho, fazemos a leitura do evangelho segundo o Espiritismo e temos água fluidificada, fluidificamos a água, damos o passe, fazemos a prece que nós utilizamos é o Pai Nosso, só essa prece, não utilizamos nenhum outro tipo de prece, que é o que Jesus ensinou, usamos ela. Achamos que é a mais adequada. Isso nós achamos, né? Então, esse trabalho é feito na segunda e na quarta-feira, à noite, que é o horário que a gente tem mais tempo, e não temos público, não temos assim aquelas pessoas que vai. Atendemos apenas as situações espiritual. Às vezes vai alguém lá que nos pede alguma coisa, a gente atende também, não tem problema nenhum, é o nosso trabalho, faz parte. E nós doutrinamos aí, trabalhamos com os espíritos do universo paralelo, do umbral mais pesado, aquele mais profundo, as profundezas, e também espíritos que estão aqui pululando no planeta, envolvendo as pessoas. Então, esse tipo de espírito. E o universo paralelo, onde estão lá os anjos caídos, aqueles espíritos grandões que saíram daqui, que foram expulsos. Porque nem todo espírito foi expulso do planeta, mas alguns foram, não tem a permissão para vir aqui. Ele se comunica com nós através do buraco de minhoca, que tem lá que nós sabemos, já conhecemos ele. Então ele se comunica conosco e a gente conversa com ele. São espíritos de grandes necessidades, nós trabalhamos aí nas movimentações planetárias, movimentações do planeta. Não vem assim para nós, por exemplo, um espírito lá simples, que está lá meio perdido. Quando é assim, a gente faz uma prece. No início do trabalho, fazemos uma prece para atender todos esses espíritos que estão aí só precisando do encaminhamento. A gente encaminha ele lá para as moradas da casa do Pai, que é o que Jesus ensinou, né? Ele falou que o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nós mandamos eles todos para lá, porque, na verdade, as igrejas, tem algumas igrejas aí que estão usando sal grosso, estão usando algumas linguagens da Umbanda, uma linguagem, assim, eles estão já partindo para uma outra situação mais espiritual, né? E tem os espiritualistas também. O espiritualista, ele não é o espírita, ele cuida ele tem interesses na parte espiritual, mas ele não é um médium, ele não é às vezes é médium, mas não é espírita. Espírita é uma outra situação. E então essa situação é nova no planeta, viu? A primeira vez que se ouve falar em uma doutrinação, eu vou até ler aqui no livro dos médiuns, porque no livro dos médiuns ele fala sobre essas situações lá no fim, onde tem as perguntas, ele fala da moral. A moral é muito importante para o médium e para o doutrinador. Eu vou ler só esse trecho, vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui para mim ler. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, é o livro dos médiuns, Kardec. Então, nesse livro do médium, na pergunta 279, nós temos um trecho aqui que ele fala sobre, nós achamos que já é um diálogo com o Espírito ou uma doutrinação. Só pela superioridade moral se exerce ascendência sobre os espíritos inferiores. Os espíritos perversos reconhecem a superioridade de um homem de bem, enfrentando alguém que lhes oponha à vontade enérgica,
espécie de força bruta reagem e muitas vezes são os mais fortes. Alguém tentava dominar assim um espírito rebelde, aplicando a vontade. E este lhe respondeu: deixa-me em paz com esses ares de mata-mouros, que não valem mais do que eu. Que se diria de um ladrão pregando moral a outro ladrão? Então, aqui tem uma explicação de questão moral, viu? Então, essa é a primeira. No Kardec não tem doutrinação, não fala nada em doutrinação. Aqui é um diálogo e se observa que já era um princípio de doutrinação, era alguém querendo convencer um espírito trevoso, lá, um espírito que está ligado aí às situações que não são boas, né? Espírito que não praticam o bem, não é espírito que é mau, espírito que não pratica o bem. Espíritos são todos iguais, só que alguns praticam bem e outros praticam mal. Nós vamos encerrar aqui porque nós não pretendemos fazer um vídeo muito longo, para que fique difícil da pessoa ler. Então, se você gostou, dá um ok, dá um gostei aí ou não gostei. E pode se inscrever no canal também, que nós vamos fazer outros vídeos referente a uma continuidade da doutrinação de espíritos. Muito obrigado.